Trump lança uma grande operação militar contra os Houthis no Iêmen, abrindo uma guerra contra o grupo no local, e alega que enquanto os objetivos não forem atingidos, ele vai usar força letal e até mesmo esmagadora no país. Qual será o motivo da guerra agora entre Estados Unidos e Iêmen, inclusive com os russos fazendo pedido no mínimo inusitado? Falar um pouquinho também, galera, sobre a situação da Ucrânia, que tem uma reunião com uma série de líderes mundiais, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e líderes da União Europeia. Percebam que não teve a presença dos Estados Unidos, para discutir uma questão de um apoio quase que irrestrito à Ucrânia e também com os Zelensky garantindo na reunião que não cederá nenhum território para os russos em nome da paz. Falar também, galera, sobre o Trump, que tenta emplacar o uso de uma lei chamada Lei de Inimigos Estrangeiros, que só foi usada 3 vezes na história dos Estados Unidos, para tentar promover uma facilitação na deportação, principalmente de venezuelanos, supostamente, segundo Trump, que estão atuando em gangues criminosas no país. Justiça bloqueou suas ações. Por que será, hein? Para finalizar, pessoal, falar também sobre a situação da Sérvia, que tem protestos que, segundo algumas fontes, reuniram milhões de pessoas em nome da renúncia de Aleksandar Vučić, enquanto ele alega que isso não passa de uma revolução colorida, uma tendência, né, de governos ocidentais interferirem nas políticas de países que são um pouco mais aliados da Rússia, a população reclama de casos de corrupção e autoritarismo do presidente. Vamos entender o que está rolando? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e está oferecendo para você a possibilidade de comprar dólares com, assim, as menores taxas do mercado e ainda usando o meu cupom RICARDO20 ter acesso a até $20 de cashback na sua primeira conversão cambial. Ou seja, só benefícios, né? Você baixa o aplicativo, galera, bem rapidinho, é super didático. Eu costumo falar que a Nomad tem vários outros benefícios. Ela democratizou o acesso a dólares e a investimentos no exterior também, pelo custo de manutenção zero, não tem taxa de abertura, taxa de corretagem, é sensacional. E eu gosto, né, não é uma recomendação de investimentos, mas eu gosto de dolarizar parte da minha carteira até como eventual proteção contra crises econômicas no cenário nacional. A Nomad também, galera, aceita em mais de 180 países, então caso de uma viagem internacional, por exemplo, ao invés de você ficar fazendo câmbio, comprando moedas, tudo tal, você baixa a Nomad e vai pagando com o próprio cartão ou mesmo com o seu celular, né, no aplicativo, e ainda tem o Nomad Explore, que é um cartão de crédito sensacional, que eu particularmente uso, tá? Que você vai utilizando ali para pagar contas do dia a dia, mesmo aqui no Brasil, e vai ganhando cashback dolarizado, dentre vários outros benefícios. Acesso ao Nomad Lounge, trocar pontos por condições ali exclusivas de descontos, tá? É sensacional, tá? Confira ali as condições e baixa a Nomad, é sensacional. Então, galera, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, de fato o Trump ele lançou uma grande operação militar contra os Houthis no Iêmen, abrindo uma guerra contra o país. Para quem não sabe, os Houthis, eles são um grupo rebelde que atua no Iêmen, um grupo xiita. Eles se fortaleceram bastante pós a Primavera Árabe, que atingiu uma série de países do Oriente Médio, do Norte da África, e conseguiram naquele momento até mesmo afastar a liderança local, o Abdullah Saleh, mas hoje ainda existe uma intensa guerra civil entre o Hadi, a atual liderança, e os Houthis, que a gente tem, galera, algumas regiões dominadas pelos Houthis, outras dominadas pelo Hadi. Então é fato que hoje o Iêmen ele é um país que passa por uma guerra civil, e ela já passava, inclusive, há muito tempo. Os Houthis, eles têm como premissa uma aliança muito forte com o Irã, e até por isso eles foram colocados dentro de um pacote que a gente costumou chamar, ou que os iranianos mesmos se autodenominam, de eixo da resistência, que são países, grupos ou organizações que atuam contra a interferência dos Estados Unidos ou dos seus representantes, né, por exemplo, Israel, no Oriente Médio. Quando a gente teve o ataque entre Israel e Palestina, Israel e faixa de Gaza, desde do ataque, né, que o Hamas fez, o atentado contra Israel no dia 7 de outubro do ano retrasado, quando Israel começou a responder às agressões, né, começou a responder à faixa de Gaza, os Houthis, eles começaram também a tentar atacar Israel, fazendo parte dessa coordenação deste eixo da resistência. Pela própria posição geográfica do Iêmen, que fica muito próximo ali do Golfo de Aden, do Estreito de Bab al-Mandeb, a gente sabe que aquela regiãozinha, principalmente no Mar Vermelho, conecta no porto ao sul de Israel, principalmente o porto de Eilat. Então, o que os Houthis eles começaram a falar? Qualquer embarcação
que passe pelo Estreito de Bab al-Mandeb, pelo Golfo de Aden, pelo Mar Vermelho, que tem o objetivo de negociar com os israelenses, poderá ser atacado. Para vocês terem uma noção, pessoal, desde novembro de 2023, a gente teve cerca de 100 ataques que foram feitos contra embarcações. Para vocês terem uma noção do caos que isso gerou, a gente fala dessa região, né, passando ali pelo Estreito, pelo Canal de Suez, é uma região super importante para o próprio ciclo econômico internacional, porque se as embarcações não passam por ali, elas têm que fazer todo o contorno pelo continente africano, encarecendo o custo do frete, deixando maior tempo também de circulação de mercadorias, ou seja, os Houthis, eles, entre aspas, causaram, né, na economia mundial. Os Estados Unidos, para vocês terem uma noção, eles até chegaram a lançar uma operação chamada Operação Guardião da Prosperidade. E, inclusive, no governo Biden fizeram alguns ataques, coordenados principalmente pelo Reino Unido e também pelos Estados Unidos. Objetivos claros: destruir, ou pelo menos, né, fazer com que os Houthis não atacassem mais aquelas áreas. Como a gente vem discutindo aqui nos vídeos, a situação do cessar-fogo entre faixa de Gaza e Israel está extremamente confusa, porque a primeira fase acabou. Então, supostamente, seria o início agora da segunda fase. Mas a segunda fase conta com a retirada completa das tropas de Israel e a devolução também integral dos reféns ali que estão sob custódia, né, vamos colocar assim, do Hamas na faixa de Gaza. Israel não aceita ir para a segunda fase, e inclusive pede para adiar esse cessar-fogo, pelo menos no período de Ramadã e até o fim da Páscoa judaica, meados ali de abril. A questão é que o Hamas vê isso como uma tentativa de enrolar, vamos colocar assim, o cessar-fogo, porque de fato Israel não quer que vá para a segunda fase, porque a segunda fase seria admitir que de fato o Hamas vai continuar atuando ali, e é uma coisa que o Benjamin Netanyahu não aceita. Por conta disso, alguns ataques voltaram a acontecer, e os Houthis falaram que, como Israel está postergando o acordo, eles vão voltar a fazer os ataques, porque eles tinham parado quando o cessar-fogo foi estabelecido. Só que o Trump colocou que ele não vai aceitar isso, né? Inclusive, segundo o Trump, tá? Os Houthis fazem uma campanha implacável de pirataria, violência e terrorismo contra a América e seus navios, aeronaves e drones. Ataques não serão tolerados e usaremos força letal e esmagadora até conseguir os nossos reais objetivos. Lembrando, galera, que o governo Trump, ele até classificou os Houthis como terror tananã, e isso facilita bastante as ações, porque não precisa, né, de grandes autorizações internacionais, e inclusive culpa também, ou coloca dentro de um pacote de grupos criminosos ou países criminosos, países que financiam os Houthis. Falei para vocês, né? Quem é o principal país hoje que financia os Houthis? Sim, o Irã. Então, portanto, o Irã, se for comprovado que o Irã está financiando os Houthis, isso pode até mesmo emplacar algum tipo de narrativa ou ação militar para que o Trump haja contra o Irã, que é a cabeça do povo, né, que controla os tentáculos, que são os países ou organizações do chamado eixo da resistência. Só que os Houthis geralmente não deixam barato, hein? E inclusive falaram, olha, o que aconteceu contra a gente? Esse bombardeio que causou 31 mortes, 101 feridos. Os americanos, eles utilizaram navios de guerras e jatos que atiraram contra radares, sistemas de defesa aérea, locais de lançamento de drones. E os Houthis falam que foi um crime de guerra e por isso estão preparados para responder. E como eu sempre trouxe para vocês, para quem é velho de guerra aqui do canal, os Houthis não são, claro, uma fortaleza, galera, convenhamos que nem no Iêmen eles conseguem se estabelecer como um governo, né, de fato ali, representativo no país inteiro. Mas abusados eles são. Eles inclusive já chegaram a disparar contra equipamentos militares americanos. Não com grande sucesso, tá? Mas chegaram a disparar, entende? Então, muito possivelmente os Houthis vão responder e o Trump já falou que não vai deixar barato. Quando eu falei para vocês na introdução que a Rússia fez um pedido, no mínimo, inusitado, é para você ver como funciona a geopolítica, né? Os russos, eles têm uma grande aliança, recente aliança, vamos colocar assim, mas uma proximidade maior com os iranianos, com o regime dos ayatolás. O Irã é quem financia os Houthis, que coordena o eixo da resistência. Sergei Lavrov pediu para Marco Rubio, eles tiveram uma ligação ontem para falar, dentre outros pontos, da questão da Ucrânia, do acordo de paz e tal, mas pediu também para que cessem os ataques, alegando que é necessário buscar o diálogo para evitar um derramamento de sangue, ou seja, não abram uma guerra contra os Houthis. Então, os Estados Unidos pedindo para a Rússia cessar os ataques à Ucrânia para fazer um cessar-fogo, e a Rússia pedindo para os Estados Unidos cessarem os ataques contra o Iêmen, ou pelo menos a parte onde os Houthis atuam, para estabelecer algum tipo de cessar-fogo ou algum tipo de acordo de paz. E aí, galera, será que os americanos vão ouvir os aconselhamentos aí de Sergei Lavrov?
Enquanto isso, tivemos também, ali no continente europeu, liderado, pessoal, pelo Keir Starmer, do Reino Unido, uma reunião entre os grupos, entre os países que querem formar o que eles estão chamando de coalizão dos dispostos. Participaram dessa reunião Canadá, Nova Zelândia, Austrália e uma série de lideranças europeias, principalmente aquelas que estão mais dispostas a ajudar Volodymyr Zelensky na guerra contra a Ucrânia. O Keir Starmer, que foi quem convocou e quem está liderando essa coalizão dos dispostos, não chamou os Estados Unidos. Inclusive foi dentro dessa proposta que lembra aquela polêmica, né, em relação ao Marco Rubio, porque ele tinha falado, poxa, você acha que eu vou participar de uma coalizão militar com países que não participam de uma guerra há 30, 40 anos? Faz muito mais sentido a proposta americana de colocar empresas na Ucrânia. Só que, se é o Reino Unido e a França que está liderando essa coalizão militar, galera, o Reino Unido participou de uma guerra, inclusive a pedido dos Estados Unidos, que foi a guerra do Afeganistão, que trouxe mais de 600 mortos. Então a Câmara dos Comuns, a mídia britânica, viu isso assim como se fosse um horror, justamente porque os americanos estão desprezando uma ajuda militar que o Reino Unido deu em uma guerra dos Estados Unidos, né? Mas enfim, o que a Starmer já começou falando, galera, é que o Putin está querendo atrasar as negociações de paz e deu uma declaração ali no final, alegando que os países decidiram que eles vão aproximar, né, na verdade, aprimorar as forças armadas da Ucrânia e que eles estão prontos também para garantir a segurança do país, tanto por terra, quanto também por céus, quanto pelo mar. De novo, já entramos numa polêmica, porque o Putin fala que uma das premissas para fazer o acordo de paz, o cessar-fogo, é que não tenham tropas estrangeiras, principalmente tropas da OTAN, principalmente dos países europeus da OTAN, claro, né, atuando numa proposta de cessar-fogo. Mas, enfim, né, foi o que ele colocou. O Zelensky mesmo falou que contingente estrangeiro é garantia não só para a Ucrânia, mas para todo o continente europeu. E depois finalizou falando que não reconhecerá, sob hipótese alguma, que os territórios que foram invadidos, ocupados pela Rússia, sejam territórios russos. O que, mais uma vez, é uma polêmica, porque o Putin fala que aceita o cessar-fogo, desde que tenha algumas condições. A Ucrânia não faça parte da OTAN, não tem atuação de tropas estrangeiras, que o grupo já mostrou não está disposto a fazer isso, né? E que os territórios que foram invadidos, anexados, enfim, pela Rússia, sejam vistos pela Ucrânia e pelo mundo como territórios russos. Ou seja, o cessar-fogo está próximo? Olha, só se conseguir uma grande reviravolta. Inclusive, até o Macron mesmo garantiu que a Europa não precisa de autorização da Rússia para colocar forças de paz na Ucrânia, que se sentir vontade, né, ou enfim, for uma demanda da Ucrânia e uma demanda da própria União Europeia, isso será feito com ou sem autorização dos russos. A gente teve também, pessoal, uma notícia super importante do Trump acionando a Lei de Inimigos Estrangeiros, que é uma lei dos Estados Unidos de 1798. Na prática, ela deixa ou ela garante, né, ela permite maior margem de manobra em políticas ou ações executivas para tentar acelerar o processo de deportação. Na história dos Estados Unidos, ela já foi utilizada 3 vezes. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e em uma guerra do século XIX. Então, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ela foi utilizada para tentar expulsar agentes japoneses, italianos, alemães, que estavam ou estariam ali nos Estados Unidos a serviço daquelas potências. O que o Trump coloca hoje é que grande parte dos venezuelanos que ali estão, eles fazem parte de gangues que estão em conluio com o governo Nicolás Maduro, principalmente a gangue Tren de Aragua, e por isso seria justificável usar essas ações para facilitar o processo de deportação. Só que a justiça, pelo menos de maneira provisória, bloqueou essa ação durante 14 dias, alegando que as ações não justificam, visto que os termos invasão e incursão predatória, que são termos, né, que estão na lei de inimigos estrangeiros, se relacionam somente a atos hostis feitos por nações em contexto de guerra. E nesse caso, não, seriam só, entre aspas, né, ou gangues venezuelanas, mas sem uma ação de uma potência estrangeira, ou seja, não seria a Venezuela que estaria fazendo essa ação deliberada, ou até mesmo algum tipo de ação individual, o que o Trump está usando essa justificativa para colocar como se todos fossem criminosos e facilitar o processo de deportação. Mas, de novo, é uma suspensão, não é uma anulação. Então, essa lei pode ser usada pela 4ª vez, caso a justiça entenda que, de fato, o Trump tem razão aí nas suas premissas. E para finalizar, pessoal, notícia bem importante também, relacionada aos protestos na Sérvia. Na verdade, os protestos, eles são até que são antiguinhos, né? Acontecem há meses.
Tanto que, por exemplo, recentemente, a gente teve congressistas da oposição lançando bombas de fumaça na própria Assembleia Nacional que fica em Belgrado. Tudo isso por conta de protestos contra Aleksandar Vučić e casos de corrupção no seu governo. Claro que a insatisfação ela é geral, com um governo que já dura, pessoal, cerca de 12 anos. Mas tudo começou, pelo menos os protestos mais fortes, eles começaram quando a gente teve a morte de 15 pessoas após o desabamento do telhado de uma estação ferroviária. Um telhado que tinha acabado de passar por um processo de uma reforma, de uma construção, desabou. E isso foi visto como incompetência, como má gestão dos recursos públicos, e meio que assim, foi o estopim, né, para acelerar o processo de manifestação contra Aleksandar Vučić, a alta burocracia do seu governo, casos também de corrupção e um autoritarismo muito forte. É fato, galera, que o Aleksandar Vučić, inclusive, já foi ministro do famoso, para quem curte ali, né, a história dos Balcãs, do Slobodan Milošević, que era, inclusive, né, foi condenado aí pela Corte de Haia por crimes de guerra. É um ultranacionalista, inclusive responsável por atrocidades na Bósnia, Croácia, Eslovênia, né, enfim, uma série de conflitos que aconteceram na região dos Balcãs. O Aleksandar Vučić, ele se diz um admirador do Putin, embora a Sérvia também, em alguns momentos, tenha até mesmo anseios de entrar para a União Europeia. Mas é um presidente, no mínimo, polêmico, vamos colocar assim. E aí, por conta do desabamento desse teto, a gente teve ação de estudantes que começaram a protestar. Os estudantes começaram a mobilizar também professores universitários, principalmente, e começaram a colocar algumas pautas. Por exemplo, a gente quer a divulgação dos documentos sobre a tragédia, ou seja, quem são os responsáveis, enfim. É fato, pessoal, que alguns ministros eles foram demitidos, alguns trabalhadores governamentais foram afastados, mas os grandes responsáveis não foram culpabilizados, pelo menos segundo os protestantes. E a gente tem também o julgamento, né, o pedido de julgamento dos responsáveis sobre a agressão contra os manifestantes, porque o Aleksandar Vučić, ele reprimiu algumas manifestações de maneira violenta, inclusive, contra a população e contra os estudantes. A soltura, o fim dos processos contra professores e estudantes que tenham sido presos e também mais 20% de gastos públicos no setor de ensino superior, ou seja, no setor de ensino, principalmente, claro, para professores universitários e também para a melhoria das condições dos estudantes. Professor, então estou entendendo, é uma pauta estudantil, né? Então, era. Só que agora os estudantes conseguiram convencer, por exemplo, o setor agrícola, que inclusive tem uma ligação histórica bem forte com o próprio Aleksandar Vučić, e eu diria que as manifestações elas estão generalizadas. Tanto que as manifestações desse final de semana, galera, levaram às ruas, né? Enquanto parte, a situação fala que foram cerca de 150 mil. A oposição fala na questão de milhões, mas é fato, assim, que as manifestações foram gigantescas. E não só de estudantes, mas de toda uma população insatisfeita. O Aleksandar Vučić fala que ele não renunciará e que, inclusive, isso faz parte de uma ação orquestrada do Ocidente, ou como a gente chama de Revolução Colorida, né? Ou seja, os Estados Unidos e as potências ocidentais e a União Europeia, interessados em afastar o Aleksandar Vučić do poder, estariam incentivando manifestações, financiando partidos políticos, enfim, para que esses protestos acontecessem, seja derrubado um governo mais pró-Rússia, um governo mais pró-Putin, para ter a ascensão de algum tipo de governo mais pró-União Europeia, mais pró-Estados Unidos. Claro que, de novo, né, o que os manifestantes alegam? Que isso é só uma desculpinha esfarrapada, entre aspas, do Aleksandar Vučić para poder justificar todas as ações. Ah, tá vendo? Eles estão protestando, mas o que eles estão pedindo não é legítimo. Na verdade, eles só estão sendo financiados pelos Estados Unidos. Em contraposição, a gente sabe que, ainda mais num país tão significativo como a Sérvia, em um contexto tão polêmico do continente europeu, será que está tendo algum financiamento aí de potências estrangeiras? Deixa aí nos comentários, pessoal, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.